Vamos lá, bom dia a todos. Uma ótima semana aí pra gente. Vamos começar aí a unidade 4, então, que trata, né, sobre as características do envelhecer. Na última aula, onde a gente colocou ali sobre a meia-idade e as modificações, né, associadas com o declínio biológico, a gente comentou bastante aí, né, sobre essa aceitação do processo do envelhecimento. Então, hoje nós vamos continuar nesta perspectiva. Para isso, eu peguei uma série de artigos que eu coloquei no final aqui, tá, da nossa discussão, mas tem uma série de artigos para a gente poder refletir aqui e pensar nessas concepções, né, técnicas e científicas em relação ao processo do envelhecimento. Vamos lá, nas últimas 3 décadas, quando nós pensamos aí sobre psicologia do envelhecimento, nós temos grandes modificações, certo? Essa área tem se desenvolvido amplamente, levando em consideração aquela questão do aumento da longevidade da população, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Isso realmente impacta os hábitos, os comportamentos associados com essa fase de vida, né? Nós temos aqui que tem um conjunto, né? Um conjunto ali responsável por esse aumento da longevidade, que seria aqui, a gente pode destacar a questão do progresso científico, né? E como eu falei, além desse avanço aliado a esse avanço científico, né? Com novas tecnologias, medicamentos, enfim, formas de aumentar a expectativa de vida do indivíduo, a gente tem tido aí uma mudança, ainda que gradual, né? Mas desses paradigmas associados à velhice, que passa a ser considerada uma fase no desenvolvimento, que pode e deve ser aproveitada, que deve ser passada ali, né, percorrida essa fase da melhor forma possível. E não aquela visão de incapacidade, perda, limitação que geralmente, né, nós temos aí, acompanha essa fase. Antigamente, esse pensamento exclusivamente de limitação, associando velhice à doença, à incapacidade, à perda, né, afetiva, perda de produtividade, isso mudou muito ao longo do tempo. Hoje nós vivenciamos, né, uma geração ali, uma sociedade onde os idosos são ativos, os idosos têm seus papéis sociais, têm as suas escolhas, né? Atuam ali diretamente na transformação deste inconsciente coletivo mesmo, associado a essa mentalidade, né, limitante associada à velhice. Então, nós temos grandes modificações a partir do processo de envelhecimento ativo. Todos querem viver mais, né? Se eu perguntar, você gostaria de viver até 90 anos? Sim, mas desde que esta vida, esta fase seja passada com qualidade, seja vivenciada de uma forma plena. Nós temos outra coisa interessante que eu coloquei aqui, né? Então, veja bem, com esse avanço da psicologia do envelhecimento, muito tem se estudado a respeito dos aspectos, né? Essas variações ambientais que propiciam, que promovem, né, a saúde e bem-estar durante essa fase. Então, a nossa capacidade de adaptação
ao meio ambiente, né, é enorme. Nós, ao longo da nossa vida, nós passamos por grandes desafios, por grandes obstáculos e precisamos de uma plasticidade para nos adaptar, né, para nos ajustar às diferentes demandas do meio ambiente e conseguir, então, sobreviver, né? É a partir deste processo de adaptação. Então, Piaget, lá no início, né, quando estudava a infância, já colocava isso, né? A importância da adaptação, da equilibração no desenvolvimento infantil. Como que nós passamos por sucessivos processos de adaptação. Além de inúmeros outros psicólogos que são baseados aí nessa teoria evolucionista, né, da evolução, da adaptação, da seleção do meio, a seleção do mais apto, né? Então, realmente, nós temos ali uma grande parte desses teóricos que basearam aí nesta teoria de Darwin, né, evolucionista, e é o que possibilita, é o arcabouço que a gente trabalha quando fala de psicologia do desenvolvimento, né? A psicologia do desenvolvimento avalia os aspectos biopsicossociais em relação à adaptação daquele indivíduo, né, ao meio ao longo das suas diferentes fases. Então, vamos lá. Quando a gente pensa nessa perspectiva mais biopsicossocial, pensando no desenvolvimento atrelado a um processo adaptativo, né? O desenvolvimento atrelado a um processo adaptativo, isso daí a gente consegue, né, a partir dessa linha, considerar diferentes dimensões para compreender essa relação que o indivíduo se estabelece com o meio. Então, veja bem, essa análise, né, de desenvolvimento no sentido adaptativo, isso daí nós temos uma série de interações, como a parte aqui da herança genética, né? Então, as contingências filogenéticas associadas ali com a passagem de genes, ontogenética, que seria o histórico de vida, né, daquele indivíduo, e as culturais. Então, ao longo da nossa disciplina, nós trabalhamos sempre nessas três esferas, né? É isso que embasa aí a psicologia do desenvolvimento. E não é diferente quando a gente trata de velhice, né? Quando a gente trata do processo de envelhecimento, tudo isso vai influenciar a parte genética, a história de vida do indivíduo e todos aqueles aspectos culturais. Tanto que a gente falou bastante em aulas anteriores, especialmente na parte ali. Ai, perdão. Na fase adulta, daqueles papéis sociais, né? As representatividade. Quais os papéis sociais são assumidos por aquele indivíduo? Então, pensando nessa questão dos papéis sociais, olha só, nós temos grandes modificações, né? Imagina, quando a gente falou aqui em relação ao adulto, em relação a essa questão dos papéis sociais, falamos muito sobre a questão do cuidado com o filho, a paternidade, a maternidade, a questão do seu trabalho, né? Como que ele se relaciona no mercado de trabalho, como que se dá essas relações de poder, etc., questões de gênero. E quando nós temos esse processo de envelhecimento, né? Vamos pensar em relação à maternidade, paternidade. Os filhos já estão adultos, já estão mais velhos, né? Já estão independentes, autônomos. Então, no papel social familiar, não insere mais, não temos mais aquele papel de cuidador, né? Você tem uma inversão de papel aonde, por causa daquelas limitações físicas de cuidador, ele passa a necessitar, o idoso
passa a necessitar de quê? Cuidado, certo? Antes eu cuidava, eu produzia, hoje eu preciso de ser cuidado. Em relação ao mercado de trabalho, aposentadoria, então sentir, né, sentir-se ocioso, então sai daquela questão da produtividade e passa ali por um período que pode ser, é claro que não estamos generalizando, mas na maior parte das vezes você tem ali o que? O ócio. Então, como que a pessoa vai lidar com isso? Né? Como que a pessoa vai pegar e vai continuar expandindo, enfim, o seu potencial criativo? Como que ela vai lidar neste momento em que precisa de cuidado dos outros? Como que vai ser a aceitação durante esse processo? Então, quando eu penso nesses aspectos, eu queria colocar isso só para justificar, né? Porque eu tive alguns questionamentos em relação por que a aula está abordando aspectos culturais, né? Por que nessa disciplina nós estamos abordando questões de gênero, relações de trabalho? Porque para você ter uma visão do todo, não tem como falar de desenvolvimento sem tratar desses aspectos, né? Olha aqui, ó, psicossocial, né? Então, seria o quê? Seria atrelar esses conhecimentos psicossocial aqui, né? Social. Seria atrelar realmente esse tipo de conhecimento, ter essa visão integral do indivíduo, né? É importantíssimo, não tem como a gente pensar de uma forma fragmentária, tá? Até agora, tudo bem, gente? Vocês estão tão caladinhos hoje? Será que é porque tá uma manhã muito fria? Até agora tudo bem, eu acho que é porque é segunda, né, Nayara? Aí, segunda-feira, a gente fica mais quietinho, né? Daqui a pouco aquece. Isso aí. Beleza. Então, vamos lá, vamos que vamos. Pessoal, em relação... Vamos lá. Em relação a forma, né, como que esse processo aí de desenvolvimento se dá. Vamos lá. O envelhecimento vai se configurar, então, por uma experiência heterogênea, que depende de cada indivíduo, né? É claro, né? Depende de todos aqueles fatores que nós falamos anteriormente, a partir das circunstâncias históricos culturais. Então, a questão que nós falamos de naturalização do machismo, por exemplo, onde muitas mulheres sofrem de violência psicológica e não conseguem se reconhecer, né, como um tipo de violência, quando fere a sua autoestima, quando tem a violência moral também, né, que quando o próprio agressor, ele dissemina calúnias, né, em relação com os outros sobre essa mulher, enfim, então tem uma série de questões histórico-culturais, né, que devem ser consideradas, a questão de patologias, né, durante o envelhecimento é algo, assim, considerado também normal, a gente falou isso na aula passada, a perda da capacidade que a célula tem de se proteger, o processo de regeneração fica muito mais lento, a susceptibilidade a mutações, a danos celulares é muito maior, né? Então, com isso, você tem uma série de fatores aqui ambientais e genéticos que podem culminar nessas patologias que têm uma maior incidência durante a velhice, né? Então, olha só. Embora existam grandes diferenças individuais no processo de envelhecer, alguns autores, eles colocam aqui 3 domínios que devem ser considerados, tá? Então, 3 domínios que são considerados gerais para a fase ali da velhice. E que, inclusive, uma vez que
né, eles são considerados domínios gerais, as políticas públicas voltadas aí para essa parte da população devem considerar estes domínios. Vamos lá. Primeiro, aumento nas perdas físicas, né? Então, você tem uma série de problemas de saúde, uma série de disfunções orgânicas que tende a ser crescente. À medida que a pessoa envelhece, vai tendo um maior número de patologias associadas. E perdas físicas, perda de resistência, perda de mobilidade, perda de flexibilidade, amplitude de movimento, tônus muscular, etc. Perda de memória e tal. A tendência de as pressões e as perdas sociais se acumularem. Olha que interessante. Pressões e perdas sociais, é o que eu tinha falado, é um momento de perda. E olha só, eu queria ressaltar aqui, porque como a gente falou muito na adolescência como uma fase de crise, onde você tem uma série de perdas, a perda do corpo infantil, a inserção na fase adulta, etc. Com o processo de envelhecimento, a gente tem uma série de perdas, né? A perda daquele corpo, da jovialidade, daquela energia. Então, isso realmente é algo assim, é um domínio que acontece de forma geral. Então, vamos lá. A tendência das pressões e as perdas sociais se acumularem, sendo comum na nossa sociedade, que seria aqui sociedades ocidentais, oferecerem poucas oportunidades de novos papéis sociais para o idoso. Olha só, né? Então, nós temos ainda que atuar na nossa sociedade, especialmente na sociedade ocidental, nessa inclusão do idoso, né? Do idoso. E aqui entra a questão das políticas públicas e programas, né, para atender essas pessoas vulneráveis. Então, aqui, ó, inclusão, medidas de inclusão. Na sociedade ocidental, ainda temos aquela visão, né, associada aqui ao idoso como improdutivo, frágil, né, aquele que precisa de cuidado, onde tem uma série de perdas, uma série de limitações. Como trabalhar a inclusão, novos papéis sociais para esses idosos? Alguém conhece alguma medida de inclusão que é interessante, que gostaria de compartilhar? Talvez que vocês tenham estudado em políticas públicas ou tenha lido em algum momento? Algum programa de inclusão de idosos? Não? A Academia da Cidade serviria? A Academia da Cidade, muito legal, né? A Academia da Cidade, você tem ali uma série de programas voltados para a terceira idade, né? O que a gente chama de terceira idade. Muito bom. Na própria Academia da Cidade, né? Que tem ali é aberto a todos, mas o público maior realmente são de idosos. Você tem uma série de atividades específicas, né? Para trabalhar a parte de fonoaudiologia, enfim, uma série de exercícios cognitivos que são oferecidos em postos de saúde exclusivos ali para idosos. Vamos lá. A diminuição do tempo cronológico, tic-tac, 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 né? Então, o medo da morte, uma coisa é certa, a morte é algo inevitável, né? Então, assim, o que nós podemos fazer é adiar. Mas essa questão da diminuição do tempo cronológico, né, que a gente coloca aí esse enfrentamento da morte, tá? Isso daí é algo relevante que tem que ser considerado. Então, anota aí no seu caderno. Esse enfrentamento da morte, quando a gente trata com idosos, né?
tem aquele processo onde, por exemplo, muitas pessoas do seu ciclo social, né, muitas pessoas conhecidas, próximas, falecem. Isso gera uma insegurança, gera um medo, né? E, inclusive, eu queria colocar aqui, né? Vocês poderiam anotar para mim no caderno, por favor? Que alguns autores, né, inclusive está lá no Papalha, o livro de desenvolvimento humano, tá? Essa referência. Tratam essa questão do enfrentamento da morte, né, em relação a... seriam 5 fases que o idoso passa, né, pensando nesses aspectos aí de enfrentamento da morte, tá? Posso falar? Anota aí, enfrentamento da morte. Como que o idoso fica, tá? Primeiro, chocado. A fase de choque, né? Pensando ali na perspectiva de morte, como se meu tempo está acabando, né? Como que isso se dá? Um choque. 2, agonizada. Uma fase ali que seria presente, né, a agonia, essa angústia por causa de planos interrompidos. Terceira fase, barganha. Quarta fase, depressão. E quinta, aceitação. Certo? Então, isso mostra como que essa diminuição do tempo cronológico e essa questão do enfrentamento da morte é uma questão muito séria que deve ser trabalhada de uma forma geral, né? Eu acredito que não só com os idosos. Então, por exemplo, eu estava dando uma aula sobre ensino de ciências, né? E aí eu falando sobre a questão de ciclo de vida e como trabalhar isso com as crianças. E aí uma das perspectivas, que inclusive está na nossa BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, é o seguinte: quando você trabalha o desenvolvimento com crianças, quando você trabalha mudanças no corpo, ciclo de vida, trabalhar a morte também, desde o ensino fundamental, sabe? Desde o ensino fundamental 1. Por que trabalhar a morte? Né? Para justamente essas crianças, né? E a gente tentar modificar, porque nós ainda temos aquela tendência de o quê? De nos afastarmos de assuntos que são desagradáveis, de assuntos que são polêmicos. Então, para a gente conseguir lidar como um processo natural, como algo biológico, né? É claro que tem uma série de sentimentos envolvidos, mas trabalhar essa questão de a naturalização mesmo desse processo como algo, né, que faz parte do ciclo da vida. Então, o cachorrinho vai morrer, o gatinho vai morrer, o vovô e a vovó, a mamãe e o papai um dia vão morrer. Mas, enfim, buscar formas, mas é claro que tem toda uma didática, né, gente? Não é assim que a gente vai trabalhando com as crianças ciclo de vida, não. Né? Tipo, papai vai morrer, né? Não, a gente tem toda uma, uma forma de trabalhar esse conteúdo de uma forma mais palatável, né? Então, com isso, a gente consegue também incutir nessas novas gerações, né, uma melhor forma de lidar com esse enfrentamento da morte, que durante a fase da velhice ali, durante, né, esses idosos, eles sofrem, né, com esse enfrentamento da morte. Então, talvez fosse ali uma alternativa, né, para buscar trabalhar melhor esse enfrentamento da morte ao longo da sua vida, certo? Olha só, a perda do papel,
né? Lembra lá que eu falei sobre a questão das perdas dos papéis sociais e concomitante perda da identidade durante essa fase gerariam estresse, ansiedade e predisposição a um quadro depressivo, a depressão, né? Então, lembra que a questão dos papéis que nós assumimos na nossa sociedade, especialmente na sociedade ocidental, que está muito associada com aquela imagem, né, que é repassada de produtividade, o nosso sistema capitalista, né? Se você não é produtivo, você é inútil. Se você é inútil, você é descartável. Então, ocorre uma perda, né, dessa identidade aí, associado com essa perda do papel, não se sente mais inserido. Então, aí um desafio de buscar novas formas de inserção e inclusão desses idosos. Uma coisa interessante, gente, que eu queria ressaltar nós temos aqui o aumento nas perdas físicas, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Inclusive nesse trabalho do Skinner, Skinner e Vaughan, tá lá no final a questão as referências, tá? E nós vamos pegar um pouquinho nessa perspectiva behaviorista, né? Como que isso é tratado. Então, olha só. Neste livro, né, que é muito legal, Viver Bem a Velhice, alguém já disse que se você quiser saber como se sente um velho, embace os olhos, tape os ouvidos com algodão, calce sapatos pesados e folgados demais para os seus pés. Ponha luvas e tente, mesmo assim, levar uma vida normal. Algumas das imperfeições da velhice podem ser compensadas de várias maneiras. Óculos e aparelhos para surdez servem para isso. Mas também podemos tirar proveito de um mundo planejado, de modo a nos comportarmos razoavelmente nele, a despeito de nossas deficiências. Então, olha só, eu gostaria de destacar aqui algumas coisas, né? Primeiro, o desafio com o próprio corpo, com a própria limitação física que o idoso enfrenta. Mas, apesar das imperfeições, nós temos formas de compensação de várias maneiras. A tecnologia, por exemplo, está aí para isso, né? Para promover ali uma melhor qualidade de vida a despeito dessas limitações. Mas também isso daqui, ó, tirar proveito de um mundo planejado, de modo a nos comportarmos razoavelmente nele. Então, olha só, Skinner, ele coloca muito, né, Skinner e Vaughan colocam muito essa questão da adaptabilidade. Como que o indivíduo irá se adaptar ao meio, né? E uma vez que tenha um planejamento, isso é importante. Olha só, uma vez que o idoso planeja, então como que, pera lá, não, professora, mas como que eu vou planejar isso, né? Como que vocês acham? O que você tem que fazer agora para ter qualidade de vida durante a sua velhice? O que você pode fazer hoje? Vamos lá, quem me responde? A cuidar dos próprios hábitos, né, a partir de agora. Oi? Para que você tenha a cuidar dos próprios hábitos de vida, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticar esportes, para que você chegue numa velhice melhor, né? Uma velhice com maior qualidade de vida. Exatamente, perfeito, Camila, né? É realmente tomar cuidado em relação a talvez ressignificar essa sua relação com o meio, essa sua relação com a alimentação, essa sua relação com o seu corpo, cuidar do seu corpo, se alongar, né? Alongar, trabalhar Nayara, a questão da saúde mental. Oi, tô até me esticando. tem até o coach, né, para longevidade.
Aí, o objetivo principal, ele foca no equilíbrio, né, do sujeito, buscando um estilo de vida mais saudável e a satisfação, realização e felicidade. Aí eu estou com uma revista aqui que fala que essa psicóloga, né, coach em formação, ela fala que tem algumas dicas importantes para uma longevidade saudável, que é combater a solidão, abandone a culpa, perdoe seus erros, tenha pensamentos positivos, fale mais não, pratique o desapego, construa e mantenha relações satisfatórias, adapte-se às mudanças, expresse mais seus sentimentos, aprenda coisas novas, pare de querer agradar os outros e de se preocupar com a opinião deles. Encontre sentido na perda. Tenha amor pela sua vida, aceite-se, liberte-se e permita-se e viva. Maravilhoso. Isso daí não só para o idoso, né? Para, ó, tchá, 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 tchá. Pra gente começar a nossa semana bem, meu amor. Tá pensando o quê? Aqui é cheio não é não? É cheio de dicas de bem-estar. Então, ó, pessoal, cuidado, né? Eu acho que assim, o que a gente precisa no mundo é de cuidado, cuidado com o outro, mas cuidado consigo mesmo, o autocuidado, né? É muito importante. Muitas das vezes a gente fica nessa rotina estressante, massiva, e olha muito mais para o outro e não olha para si, né? Então, talvez, até tem algumas pessoas que estão trabalhando nessa linha, né? Que essa questão da pandemia, do isolamento social, é justamente quando tudo para e as pessoas estão tendo que olhar, né, para si de uma outra forma. Então, essa questão da culpa, do cuidado, do como que você trata suas emoções, né? Eu acho que o coach é muito interessante nesse sentido. É claro que a gente tem que buscar tudo que faz bem, né, gente? Todas as formas, não substituir a terapia. Então, nesse ponto, né, assim, a minha crítica, porque tem muitas pessoas que têm críticas, enfim, em relação a coachings, né? Porque realmente tem inúmeras formas, né? Nós temos alguns que, assim como em qualquer profissional, tem aquele profissional que é bom e tem aquele que já não, né? Que é meio picareta, mas enfim. Tirando essa questão, acho que tudo que soma, tudo que traz ali, né? O que te faz bem. Deve ser trabalhado. Então, uma leitura boa, que seja uma sessão ali com coaching, a terapia, o cuidado, né, médico mesmo, porque uma coisa não substitui a outra, é tudo realmente de forma integrada. E aí, a partir disso, você consegue planejar, olha só, se está intimamente associado com aqueles fatores genéticos, com seu histórico de vida, que nós falamos anteriormente, como que você vai se preparar para isso? Inclusive em relação aos papéis sociais, né? Depois que eu me aposentar, e aí? Como que vai ser? As minhas relações, como que eu tenho cultivado? Muito bom. Pessoal, olha só. Então, quando eu penso aqui, né, outra coisa que eu queria destacar aqui em relação às limitações, tá? Dentro dos limites que o envelhecimento fisiológico impõe, as pessoas agem e pensam como jovens ou como velhos, em função do que acontece a elas e do que elas fazem. Então, isso daqui, ó, né, que é essa frase do Battini, que eu coloquei também lá no final da referência, o envelhecimento, né, você tem esse envelhecimento fisiológico, que é o quê? É algo inevitável, né? É algo que você tem que trabalhar. Mas e aí, como que você vai agir, vai pensar? Como que seus comportamentos estarão associados, né? E uma coisa interessante, eu queria colocar o seguinte, quando eu falo dessa perda física, um dos aspectos que causa muito sofrimento, né, é a questão da perda da memória, tá? A perda da memória, eu já falei isso em vários momentos com vocês, a gente fala muito sobre a importância da narrativa, a importância do discurso, qual
história que você está traçando, qual a sua marca, o seu registro. E a partir do momento que você tem uma perda dessa memória, realmente isso causa um sofrimento muito grande para o indivíduo, né? Uma angústia. Porque é como se tivesse apagando partes da sua história. E quando apaga partes da sua história, é como se apagasse um pouquinho de quem você é, né? Afetasse ali aquela questão da identidade. Nesse sentido, eu queria reforçar o seguinte: a perda de memória é muito comum, né? Mas não a perda da criatividade. Então, olha só, se eu tenho que a perda da memória é algo comum, o poder criativo, ele não é perdido. Então, aí entram os exercícios cognitivos, né? Por exemplo, ou até aquelas atividades, né, que a gente fala de terapia ocupacional, que estimulam o quê? A arte, o artesanato, né? A pintura, a costura, cultivar determinadas coisas. Então, criar. Olha só, a gente não estava falando sobre a produtividade? Se a sua criatividade ela não é perdida, por que a gente não explora isso dos idosos, né? Nós devemos explorar o poder criativo. Enfim, só um adendo, tá? Pessoal, olha só, quando eu penso então em behaviorismo radical, vocês já estudaram behaviorismo, gente? Vocês estão fazendo análise comportamental? Já estudamos. Já estudaram, né? Maravilha. Então, olha só, no behaviorismo entende-se ali a velhice como sendo um produto de todos os comportamentos e variáveis que afetam o indivíduo ao longo da sua vida. Então, vai depender da educação que lhe foi dada, da religiosidade, da cultura, do ambiente familiar, né? Uma série de aspectos que aí ambientais, né? Então, é um meio influenciando ali, afetando diretamente os comportamentos daquele indivíduo. Quando eu penso no Skinner, né? Aqui eu tenho o Skinner e seus ratinhos. O Skinner e Vaughan já sinalizavam que o envelhecer deveria ser estudado como qualquer outro tipo de comportamento. Então, colocava essa importância aí da questão do processo aí de envelhecimento, né? Como qualquer tipo de comportamento. Aonde deveria ser visto aqui, né, analisado a partir desse paradigma da seleção por consequências. O que você entende sobre seleção por consequência, gente? Vamos lá. O que vocês estudaram anteriormente em relação a isso? Só para a gente poder discutir melhor, enriquecer. O que vocês lembram sobre Skinner? A caixinha de ratinhos, né? Uhum. A caixinha lá que ele experimenta com os ratinhos. E eu creio que essa seleção de consequências aí até que ponto a pessoa consegue envelhecer de forma saudável, né? Uhum. Que em 2060 a nossa geração vai estar envelhecendo de modo saudável, vai ter uma seleção natural daqueles que envelheceram e chegaram lá ou não, alguma coisa nesse sentido. Ótimo, muito bom. Muito bom. Nayara, Isso influencia, né, na parte evolucionista. Diga, querida. eu acho que influencia na questão de influências e estímulos do meio, né? Que é o que tem a ver com Skinner, com a proposta dele. Como é que é? Cortou aqui um pouquinho? Repete, por favor. Eu acho que está relacionado às influências do meio. Exatamente, exatamente, exatamente.
Muito bom. Porque quando eu penso em seleção, isso inclusive na questão evolucionista, tá? De Darwin, que foi a grande base ali para grande parte desses pensadores. A seleção, ela se dá, né? Quando eu falo de seleção natural, ela se dá por uma pressão do meio, certo? Então, você tem ali uma pressão que leva à sobrevivência do mais apto. Então, por questões ambientais, esses fatores ambientais, né? Então, nesse sentido, a gente pode fazer realmente esse tipo de link, né? Pensando que como que será, eu achei interessantíssima essa perspectiva. Em 2060, como será esse cenário em relação à velhice? Se nós já mudamos tanto em 30 anos, daqui a mais 30 anos, como será? Será que só os mais aptos mesmo, né, que permanecerão, serão inclusive ali selecionados geneticamente, enfim. Então, é realmente a gente pensar aí sobre essas questões. Eu coloquei aqui um artigo, inclusive eu coloquei lá no AVA, tá? Que ele é bem interessante, eu não vou adentrar muito, mas serve aí como uma referência interessante para vocês refletirem sobre essa parte de análise do comportamento, que faz uma revisão sobre essa questão desse termo, seleção por consequências, né? Então, o que foi feito aqui nesse trabalho da Mona Lisa Leão e do Neto? Eles avaliaram aqui, pegaram uma série de conceitos, falaram sobre esse termo aí, seleção por consequências no behaviorismo, e nós podemos dizer que é multifacetado, tá? De uma forma geral, esse termo ele é complexo, então não tem, olha, não tem uma. Eu peguei aqui só o resumo, só para a gente discutir, depois vocês leem com calma lá, tá? Mas olha só, não tem ainda uma definição consensual na área sobre isso, mas aí realizou aqui uma série de estudos e concluiu que aqui o que mais o que nós podemos dar um direcionamento maior ali, né? O melhor definiria essa seleção por consequência seria o quê? Modo causal, ou seja, aquela questão, né? Causa e efeito, fundamentada em uma relação de interdependência probabilística entre os eventos. Então, você tem uma série de eventos que aumentam a probabilidade de determinado comportamento, a qual explica a origem e a evolução do fenômeno comportamental, como um produto de 3 histórias, isso que eu queria destacar, olha só, como um produto de 3 histórias, né? Da variação e seleção filogenética, ontogenética e cultural. Então, como será o panorama, né, da nossa sociedade em relação até a políticas públicas e a própria questão de atendimento, atenção ao idoso em 2060? Bem bacana parar e pensar nisso. E aí eu entro com a questão do envelhecimento ativo, tá? O envelhecimento ativo, pessoal, é o quê? É importante para a gente ampliar essas concepções e desconstruir ali alguns estereótipos enraizados em nossa sociedade, né? Então, nós temos alguns estereótipos que o idoso é inútil, o idoso é improdutivo, é frágil, é fraco, né? Então, tem uma série, o que está associado com a violência contra o idoso, o preconceito contra o idoso, né? E entra aí nessas questões de estereótipo que aí é enraizado na nossa sociedade. Então, para modificar isso, para possibilitar essa desconstrução, essa ressignificação dos papéis, do papel do idoso na nossa sociedade,
Eu coloquei aqui um vídeo que fala sobre envelhecimento ativo, tá? Então, assista ao vídeo indicado e dê exemplos de pessoas, né, que você conhece, ou algum tipo de programa, que estão com mais de 60 anos e vivenciam este momento da vida de forma saudável. Pessoal, só um adendo aqui, geralmente quando eu falo do processo de envelhecimento, eu tenho muitos psicólogos separam aqui, psicólogos do desenvolvimento, separam em duas etapas, tá? Aquela velhice inicial, que seria aqui de 65 a 75 anos. 65 a 75, tá? E nós temos ainda a velhice mais avançada, que seria aqui acima de 75 anos, tá bom? Nós temos, por que nós separamos nessas duas fases, né? Porque nós temos grandes diferenças, tá? Quando tá nessa velhice inicial, nesse estágio inicial da velhice, as limitações físicas não são tão grandes. Então, é aquela questão, a atividade é maior, a produtividade é maior, né? Então, você tem menos tempo de ócio, tem uma maior inserção social. Então, um maior poder de memorização, né? Pensando naquele declínio biológico. Então, o que você cultiva aqui durante essa fase também, né? É claro que tem todo um retrospecto ali associado ao repertório, né, de vida, mas o que você cultiva aqui durante essa fase é fundamental para o seu planejamento, lembra do plano, né? Para os seus planos aqui de viver mais e viver bem, né? Nessa fase aqui acima de 75 anos, que as perdas físicas são muito maiores, tá bom? Lembrando que muitas vezes o envelhecimento é acompanhado de doenças crônicas, manifestando ali diferentemente em cada indivíduo, né? Então, a susceptibilidade a doenças, especialmente transtornos mentais, é muito mais alta, né? E aí a gente precisa de ter esse cuidado. Por exemplo, né, um jovem, um adulto que que sofra com uma infecção urinária, dificilmente vai entrar num quadro confusional, né, de confusão mesmo dos pensamentos, né, delírio, etc., por causa de uma infecção urinária. Mas já no idoso, né, você tem uma prevalência desse tipo, porque é todo um cenário, né? Então, uma simples infecção urinária pode levar a um quadro confusional nos idosos, ou levar à morte, enfim, o risco é muito maior, tá? Vamos lá, gente, deixa eu colocar aqui para vocês esse videozinho. Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês. Tchau, 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 tchau. E aí a gente vai... Ai. Subiu aqui, peraí. Rapidinho. Peraí que sumiu, gente. Rapidinho. Tá, vou copiar aqui. Ai, gente, deu um pau aqui no negócio. Peraí. Deu um problema no link, mas eu vou pegar aqui na internet o vídeo. Só um minutinho.
bem rapidinho, aí a gente faz essa discussão e já faz nosso intervalo. Olha, eu corria de brincadeira, assim, até os 49 anos. Fazia um fim de semana, ficava 2 meses sem correr, corria mais um pouquinho. E quando eu fiz 49 anos, eu disse, eu tenho que comemorar os meus 50 anos agora correndo uma maratona. 2 vezes por semana, eu corria distâncias mais longas, mais devagar. 2 vezes por semana, eu corria distâncias mais curtas, mais depressa. E fui variando, alternando assim. Um dia rápido, distância curta, outro dia lento, distância maior. E fui aumentando progressivamente as distâncias. Até chegar, assim, às vésperas da maratona, umas 2 semanas antes, eu conseguia já correr ao redor de 31, 32 quilômetros. Mas 42 só corri no dia da maratona. Eu tenho interesse em outras áreas também. Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer essas coisas de comunicação, de transmitir informações em saúde para a população. Acho que isso é um desafio grande num país como o Brasil. E o fato de me manter entretido com todas essas atividades, correndo de um lado para o outro, tentando não deixar nada para trás, eu acho que me ajudou muito e tem me ajudado a encarar o envelhecimento. Você se sente velho quando a tua condição física é má, felizmente não é o meu caso, ou quando você perde o interesse pelas coisas. E aí você pode ter 40 anos até, você está desinteressado, você não acompanha o que está acontecendo, você envelheceu. E isso não tem necessariamente uma ligação com a idade. Eu acho que essa é uma coisa importante. Você estabelece uma rotina, o que eu quero fazer, o que é importante mesmo eu fazer na vida, quais são as coisas que eu dou, que são fundamentais para eu me realizar pessoalmente. E aí eu estabeleço essas prioridades e vou assumindo os compromissos para poder cumpri-la. Então, amanhece o dia, eu não fico pensando, bom, o que seria? Não, eu tenho que sair rápido e cumprindo as obrigações. No final, cansa um pouco, mas a gente fica feliz, vive melhor, eu acho. No passado, a medicina tinha um paradigma que você chegava aos 50 anos, era considerado velho. Então os médicos diziam, não, faça repouso, não faça esforço. Hoje é exatamente o contrário disso, né? Se você tem uma vida ativa, se você se cuida, se faz exercício, se não come exageradamente, se evita a obesidade, se controla a pressão, se você não fica diabético, você anda, se movimenta, você pode ter um envelhecimento saudável. Isso é um conceito que mudou na medicina. Envelhecer não significa adoecer. Um dia todos nós vamos ficar doentes e vamos morrer. Mas quanto mais tarde isso acontecer, é bem melhor, né? Pessoal, vamos lá. Alguém gostaria de falar um pouco, dar um exemplo, né? Falar um pouquinho aí sobre questão de envelhecimento ativo, o que vocês acham nessa perspectiva? Eu gostaria de falar, professora. Por favor, Camila, obrigada. A minha mãe, por exemplo, tem 65 anos de idade. E ela é super ativa, sabe? Ela vai no mercado, ela faz as compras da casa, ela gosta de passear na avenida aqui, ver as novidades. Então, isso é muito interessante, porque ela está buscando um envelhecimento mais ativo. Ela não né, daquelas pessoas idosas que, eu já estou chegando na minha idade, então eu vou adoecer, como o Drauzio Varela comentou, né? Eu achei muito interessante essa frase dele de envelhecer não significa adoecer. Legal, né? Então, eu acho muito bacana, eu acompanho esse processo de envelhecimento dela e acho muito interessante, assim, porque ela dá bem mais da década passada, né? Então, assim, eu acho que ela está envelhecendo bem, muito legal. Legal, muito bom. Mais alguém, gente? Quer dar um exemplo?
Não? Eu acho super bacana também, tá? A minha mãe também é bem ativa. Eu acho interessante, assim que ela aposentou, ela é, comprou um apartamento lá no Espírito Santo, porque minha irmã tá lá, né? Então tem os netinhos que ficam lá. Então ela fica um tempo em Belo Horizonte, fica um tempo lá na praia. E assim, é o que ela falou. Ela, nossa, tem gente, eu vejo tantos colegas, a gente conversa bastante, né? E ela falando comigo, nossa, tantos colegas falando comigo, nossa, eu vou aposentar, não sei o que eu vou fazer. Pois eu achei ótimo. E ela sempre foi muito ativa, assim, sempre foi muito ativa no trabalho e tudo mais. Então, assim, interessante que ela falou, inclusive ofereceram, né? Ah, vem cá, vamos pegar um contrato ou fazer um tipo de consultoria. Mas ela, ao invés, ela buscou essa atividade, esse envelhecimento ativo, não na parte produtiva, sabe, do mercado, assim, mas sim ocupando a mente mesmo. Então, ela faz muita pintura, né, essa parte artística. Então, depois que ela aposentou, meninas, às vezes você chega assim na casa dela, tá uma parede pintada de uma cor, depois já tá pintada com outra. Ela faz pintura em vidro, pintura em prato, tem dia assim que ela começa a costurar e faz, né, tá fazendo academia, o que assim para ela foi importantíssimo por causa da diabetes, por causa de hipertensão, mas assim entrou no pilates, sabe? E depois já foi para musculação. Então assim, como que tudo depende das nossas perspectivas, né? Então assim, é claro que agora nós estamos passando por um isolamento social, então para os idosos isso ainda é mais né, pode levar a uma série de sofrimentos, né, e angústias, né? Mas Nayara, como que a gente passa? Oi, Kelly, diga-me. eu acho que um exemplo de envelhecimento ativo que, né, todo mundo conhece é a Ana Maria Braga. Uhum, Ela, apesar de todas as, né, os problemas que ela enfrentou relacionados à saúde, ela é um exemplo de pessoa que nos motiva, né? uhum, Que com diante certeza. das adversidades da vida, não ficar cabisbaixo e enfrentar a vida como ela é, com as ferramentas que a gente tem, né, na verdade. Pois é, com certeza, né? E eu acho que é bem por aí, né? Que a gente tem que buscar trabalhar. Porque o que acontece? Especialmente no caso depressivo, né? No caso de depressão. Nós temos, né, que alguns psicólogos consideram, inclusive, assim, muitos psicólogos do desenvolvimento como se fosse o pico, né, no ciclo da vida ali, nós temos dois picos associados a esse processo depressivo. Um seria ali naquela fase que a gente já falou, da adolescência, né, que toda a questão de crise de identidade, perda do corpo infantil, aceitação de responsabilidades, todo aquele processo transitório que a gente falou bastante na nossa disciplina, os dilemas associados à adolescência, né? E o outro seria na velhice, que é justamente a mesma coisa, perda de identidade, perda do corpo ativo, né? Perda de papéis sociais, a perspectiva de enfrentamento da morte. Então, realmente, nós temos aí esse pico, né? O segundo pico no ciclo ali da vida da adolescência, na velhice, perdão. O segundo pico aqui, ó. O primeiro seria. A gente já até falou sobre isso, eu acho, não foi, Kelly? Falou sobre o U, que aí seria no final da adolescência, né? E aí depois você Isso, tem ali, aí depois ali próximo já a 60 anos, seria o outro pico, né? Então é você tem essas. a curva do sorriso. Isso, olha, legal. Isso forma esse U, né? Então seria o outro pico também, mas nesse caso associado aqui com essa depressão.
tá? Em relação à depressão, gente, só para a gente poder fechar, né, que é algo assim que a gente tem que ficar bem atento, nós temos uma série de déficits cognitivos, tá? Déficits cognitivos que estão associados com a depressão. Então, perda de memória, perda de foco, perda de atenção, tá? Tem uma série de problemas mentais ali, né, que estão associados com essa depressão. E outra coisa importante que nós precisamos de pensar, tá, é o seguinte, muitos idosos hoje, assim, né, como fazem parte de outra geração, têm um preconceito ou nunca buscaram um psiquiatra na vida. Por quê? Psiquiatra, psicólogo, né? Era considerado ali um tratamento, né, para pessoas loucas, toda aquela questão, né, que a gente tem desses estigmas, né? E até o próprio tratamento. Lembrando que hoje é dia 18, é dia da luta, o quê? Antimanicomial, né? Importante. Tchau, 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 tchau. Depois eu vou passar para a líder de turma alguns posts aí para a gente, né, reforçar sobre isso. Mas muitos não buscam tratamento, nunca tiveram a oportunidade de buscar ao longo da sua vida tratamento psicoterápico ou com psiquiatra, muito por causa dessa resistência, né, das gerações passadas. Então, com isso, quando busca um auxílio, quando busca, né, um psiquiatra, já está, o próprio psicólogo já está num quadro mais grave, né, em relação a esses déficits cognitivos, e problemas depressivos, de ansiedade, etc. Eu queria só reforçar aqui, então, alguns tipos de transtornos mentais que têm alta prevalência em idosos. Ao longo das nossas próximas aulas nós vamos discutir mais, mas a questão da demência, né, depressão, ansiedade e abuso de psicoativos, né? Sejam analgésicos, seja álcool, né? Nós temos também, são os 4 tipos ali de alta prevalência. Uma coisa interessante que tem sido estudada também é em relação ao TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Muitos, por não trabalharem essa questão de desapego, acabam se tornando o quê? Acumuladores. Então, essa é uma perspectiva nova na psicologia do desenvolvimento, tem poucos estudos sobre isso, mas sobre o transtorno obsessivo compulsivo associado à acumulação de objetos. É como se precisasse de referências ali, então tem aquele apego, né? Não consegue trabalhar o desapego e começa a acumular, né? Eu conheço algumas pessoas assim. Nós temos ainda a questão do Alzheimer, né, pessoal? Que a gente vai discutir também nas próximas aulas. Temos uma incidência elevada aí de Alzheimer e o próprio risco aí de suicídio, né? Que também é elevado aí durante a velhice. Pessoal, olha só, e para fechar, eu queria colocar aqui essa frase, né, de Skinner e Vaughan: se viver bem a vida é depender de coisas como traços de caráter ou modos de pensar, por que então as pessoas vivem bem enquanto jovens? Por que então as pessoas que vivem bem enquanto jovens não vivem também assim quando são mais velhas? Então, é conseguir ressignificar e ter uma nova perspectiva, né, em relação à velhice. Maravilha? Aqui eu coloquei as referências, estão lá no AVA, mas vocês podem procurar aqui. Para essa aula eu trabalhei aqui com o artigo da Battini, que trata sobre a identificação de variáveis que afetam o envelhecimento. Haidu, aprendizagem, desenvolvimento e adaptação,
tá? Nery, que trata aí sobre a psicologia do envelhecimento como uma área emergente, e o livro do Skinner, Viva Bem a Velhice, né? Aprendendo a programar a sua vida. Muito interessante. Infelizmente não tem e-book, mas vocês conseguem comprar, né, na Amazon ou Mercado Livre, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Vamos fazer um intervalo e aí na volta, vamos lá. Eu volto com vocês 10 horas, tá? 10 horas. E aí a gente... Deixa eu ver. 10 horas mesmo? Isso. 10 para as 10. 10 para as 10 a gente volta e aí a gente vai fazer algumas atividades aqui de fixação. Maravilha? Daqui a pouco eu chamo vocês. Vamos lá.